Informação exclusiva no Cruzeiro, tem proposta pesada por Fabrício Bruno da Inglaterra. Para completar, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, explicando por que Leonardo Jardim pode deixar a Raposa no fim dessa temporada, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Contei para vocês na semana passada de forma exclusiva sobre a preocupação dos dirigentes do Cruzeiro em relação à chance de Leonardo Jardim não ficar para 2026, certo? Nessa segunda-feira, o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, admitiu isso e disse mais. Ele contou que existe uma boa chance de o treinador português se aposentar. Essa declaração foi dada depois do evento no Rio de Janeiro, que premiou os melhores do campeonato. O Pedro foi representar 4 atletas que fizeram parte da seleção do torneio, mas não puderam participar porque estão concentrados para o jogo contra o Corinthians. A frase do Pedro Lourenço, abre aspas, o Leonardo Jardim tem vontade de não ser mais técnico. A gente está conversando e esperamos que ele continue com a gente. Falo com o Leonardo todos os dias. Posso dizer que a gente deve muito a ele. O Leonardo Jardim só vai embora se quiser. Inclusive, já propus um contrato de 5 anos. Posso contar também que, além desse contrato extremamente longo, o Pedrinho BH, ou Pedro Lourenço, como queiram, estava disposto a fazer do treinador do Cruzeiro alguém tão bem pago quanto o comandante do Palmeiras, o Abel Ferreira, salário na casa dos 3 milhões de reais mensais. Hoje, Leonardo Jardim ganha 1,5 milhão de reais por mês, mas a grande questão é que o Leonardo Jardim parece mesmo disposto a ir embora. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Bora de informação exclusiva no Cruzeiro. Fabrício Bruno é alvo de uma proposta da Inglaterra de 15 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 95 milhões de reais. André Cury, responsável pela carreira do zagueiro da seleção brasileira, já avisou ao Cruzeiro que apresentará essa oferta oficial nos próximos dias. O nome do clube não foi revelado, a única coisa que eu sei é que trata-se de uma equipe da Premier League, primeira divisão do futebol inglês. Se o Cruzeiro topar fazer negócio pelo Fabrício Bruno, que hoje tem 29 anos de idade, dá para dizer que o Cruzeiro terá enorme lucro com o atleta. É que quando o Fabrício Bruno foi comprado do Flamengo, a operação foi fechada em 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais. Agora a proposta vai gerar na casa dos 95 milhões de reais. Fiquei com a impressão, depois de conversar com gente do Cruzeiro, que o Pedro Lourenço vai tentar segurar, manter o Fabrício Bruno, mesmo diante de uma oferta estratosférica. O fato dele ser o melhor zagueiro do elenco e convocado para a seleção fortalece a imagem do jogador. Embora não tenha conseguido descobrir o nome do clube inglês, queria lembrar que quando o Fabrício Bruno troca o Flamengo pelo Cruzeiro, havia na época o interesse do West Ham. Talvez a partir daí estejamos diante do interessado na contratação do jogador. Só para relembrar que o Cruzeiro nos últimos dias também teve ofertas por Jonathan Jesus, operação do Zenit de 7 milhões de euros fixos mais 1 milhão de euros em bônus. A tendência é que o Cruzeiro recuse essa oferta. Em relação a Caio Jorge, o próprio Pedro Lourenço, durante a premiação do Campeonato Brasileiro, na noite dessa segunda-feira, disse que o Caio Jorge não tem a intenção de se mudar para o Zenit, apesar da oferta de 30 milhões de euros. Segundo o Pedrinho BH, o Caio Jorge não quer jogar no frio e só vai trocar o Cruzeiro por um grande clube do futebol europeu. Chegou o dia deste primeiro confronto entre Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, com mais de 60 mil torcedores no Gigante da Pampulha, que prometem passar aquele incentivo para lá de especial para a equipe do técnico Leonardo Jardim. Cruzeiro que fechou os trabalhos ontem na Toca da Raposa e já está concentrado para esse confronto contra o Corinthians. Com os seguintes atletas relacionados: para o gol, o Cássio, o Léo Aragão e o Otávio. Para as laterais, o William, o Kaique e o Cauã Prates. Para a zaga tem o Fabrício Bruno, o Vidalba, o Jonathan Jesus e o João Marcelo. Para o meio-campo tem o Lucas Romero, o Lucas Silva, Matheus Henrique, o Wallace, Christian, o Rian Guilherme, o Japa, o Eduardo e o Matheus Pereira. Pro ataque tem o Sinisterra, o Arroio, o Gabigol, Caio Jorge e também o Bolassi. Esses atletas estão relacionados pelo treinador do Cruzeiro. Deixa eu trazer o recado da Visamundo. Você manda um WhatsApp pro 98488-5501. 98488-5501. A equipe do meu amigo Carlos Quintão tá lá, pronta para te atender. Manda a mensagem: a Pancieri falou que tem condição para quem ouve a Itatiaia, tem sim, para você viajar, vai tirar seu visto, vai para os Estados Unidos, não perde tempo, chama a Visamundo também no Instagram,
Visamundo. Viaje tranquilo com a Visamundo. O Cruzeiro para hoje, provável, com Cássio no gol, William na direita, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. No meio-campo, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira. Na frente, Arroio ou Sinisterra? Né? Tem essa dúvida com o atacante, o artilheiro Caio Jorge. O Cruzeiro que, para o duelo da volta contra o Corinthians, jogo em São Paulo, na arena do time corintiano, tem 3 jogadores pendurados para hoje. Lateral direito, William, o volante Lucas Romero e o atacante Caio Jorge. Todo mundo de olho para que eles não tomem cartão, né? A arbitragem hoje, inclusive, é do Anderson Daronco, que eles não tomem cartão e não desfalquem o Cruzeiro para o jogo da volta. O Cruzeiro que também recebeu esse comunicado do Corinthians, a partir de amanhã, às 10 horas da manhã, o torcedor do Cruzeiro pode comprar o ingresso no Fiel Torcedor. Fiel Torcedor, setor visitante, portão G, inteira 200, meia entrada R$100 para você, torcedor do Cruzeiro, que quiser acompanhar o Cruzeirão lá em São Paulo, na Arena do Corinthians. Assistindo desse assunto, gente, é notícia, porque soltaram lá, quem soltou essa de que o Santos teria interesse no Gabigol? Quem soltou essa? Foi o Musetti? Essa veio do Musetti. Musetti soltou, que é um repórter muito bem informado, inclusive lá do Santos, que o Santos tinha interesse no Gabigol. Aí hoje o Pedro Rocha, da Globo, postou no Twitter dele lá, Gabigol de saída do Cruzeiro. Foi com exclamação ou só com ponto final no Ponto final. Gabigol de saída do Cruzeiro. Gabigol está de saída do Cruzeiro. Depois a matéria falando que tudo será avaliado, etc. e tal. Uma coisa pelo menos aponta para que, se o Léo Jardim permanecer no Cruzeiro, eu acho muito pouco provável que o Gabigol queira ficar. Só que sair do Cruzeiro, isso vale para o Gabigol, isso vale para o Matheus Henrique. Isso vale para o Matheus Henrique. Se o Jardim ficar, o Matheus Henrique é outro que eu acho difícil que fique. Agora, quando falar que é difícil ficar, não quer dizer que o cara vai chegar, o Pedrinho quer ir embora, o Pedrinho, então beleza, toma aqui, tchau. Não é assim. Tem que haver uma negociação. Aí entra em campo o empresário do Gabigol, o empresário do Matheus Henrique. Não sei se o Léo Jardim vai ficar. Se o Léo Jardim não ficar, o treinador que vier vai querer os dois? Ninguém sabe. Agora, essa do Gabigol aí, eu preciso ouvir até o Pedro Lourenço, inclusive, o Gabriel, falando sobre exatamente esse assunto do Gabigol. Taca-lhe pau aí. O Gabriel realmente foi uma contratação fora da curva nossa lá. E ele é um menino bacana, ele trabalha muito, a gente está feliz com ele, não tem jogado o que ele esperava jogar. Agora isso é com o técnico, com o Jardim, não é comigo, né? Ele tem contrato até 2028 e a gente está tranquilo contra isso. Espera que às vezes chega o momento dele, ele volta a jogar. Aí não depende do Pedro, né? Depende do Jardim, mas o Gabriel é um cara de grupo espetacular, um cara nunca criou problema com o grupo e o que ele quer é jogar, né? E aí já não é comigo, é com o técnico, mas eu espero que ele fique com a gente até 2028. Bom, vamos lá. Enquanto o Pedrinho falava, eu recebi aqui uma informação sobre a questão do Gabigol. Gente, eu estou lendo de uma fonte muito importante que acabou de me mandar, tá? Everton, essa matéria do... Aliás, lê você. Everton, essa matéria do GE não tem sentido algum. Deve ser coisa plantada. Não temos negociação com nenhum clube, pois o Gabriel colocou 100% do seu foco na fase final da Copa do Brasil e não tem orientação alguma da família Gabigol para tratar assunto de saída do Cruzeiro. Então tá aqui. Eu recebi agora que... E essa última frase aqui é importante. Não tenho orientação alguma da família / Gabigol para tratar de assunto de saída do Cruzeiro. E o início o Eltinho leu aqui. É de uma fonte muito importante. Everton, essa matéria do GE não tem sentido algum. É o que chega, Balu. Tem contrato? Tá satisfeito? Não. Tá jogando? Menos do que queria, do que gostaria. Tem contrato? Tem. Tem multa? Tem. Tá disposto a pagar? Não sei. O Cruzeiro quer que ele saia? Também não sei. Me parece que não, porque o Pedrinho acabou de falar. Então, acho que a coisa não é bem assim, Valu. Não tratar que chega, pede e sai, não é assim. Não, cara, e assim, o Cruzeiro
está vivendo uma semana importante na temporada, que é as semifinais da Copa do Brasil. Aí, os jogadores principais que atuaram, que são os titulares, né? O Gabigol hoje, a gente pode falar que ele é o 12º, 13º jogador em termos de participação. Você imagina que esteja todo mundo nesse momento, de fato, remando para o mesmo lado, querendo um objetivo. Afinal de contas, quando um grupo faz o time ser campeão, os caras individualmente também colocam, né, mais um título na sua galeria. Claro que o Gabigol quer também essa possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro e da forma que é tratado, fica parecendo que o contrato do Gabigol se encerra no final de 2025, e não é assim. Na verdade, ele tem um contrato até final de 2028. Isso quer dizer que ele não pode sair do Cruzeiro nunca? Não, só não é. Não me parece. Não é com esse teor de facilidade de algumas questões conforme elas são colocadas. Isso tudo e outras questões mais, com certeza, serão tratadas após o Cruzeiro encerrar a sua participação na Copa do Brasil, seja essa participação indo até a semifinal, seja essa participação indo até as finais da Copa do Brasil, HG. Eu estou pensando aqui, HG, como é que são as coisas, né? Isso acontece muito no Atlético, né? E eu estou vendo essa semana acontecer no Cruzeiro. O Cruzeiro joga amanhã contra o Corinthians. Um jogo importantíssimo para o Cruzeiro, que pode dar o título para o Cruzeiro, um título de grande expressão para essa temporada. E nós chegamos aqui, nós estamos falando de uma provável saída do Léo Jardim, nós estamos falando de uma provável saída do Gabigol. E o jogo mesmo, né, não virou ainda o foco principal. Claro, porque é notícia. Cara, ontem lá no evento só tratava com o Pedro Lourenço disso aí. Só se fala disso. Ninguém está focando que o Cruzeiro amanhã tem um jogo contra o Corinthians, que é uma semifinal de Copa do Brasil. Eu sinceramente, olhando isso tudo, cara, eu acho isso é uma coisa que eu espero que isso não entre lá para dentro. Porque os jogadores, eu imagino, Léo Jardim também, todo mundo tá focado para não atrapalhar o ambiente. Mas, cara, pro torcedor do Cruzeiro, eu fico imaginando, né? Ele que tá tão tranquilo durante toda a temporada, vendo o time ali naquele momento de regularidade, tudo, agora chega às vésperas de uma decisão, começa a vir essa, né? Porque por mais que não afete, talvez, o planejamento do Cruzeiro, você perdeu o Léo Jardim, tem um peso, você perdeu um Gabigol, tem um peso, mas, gente, principal amanhã é o jogo contra o Corinthians, que não tem nada de fácil, para mim até... Eu vi você falando aqui outro dia, eu não tive a oportunidade de falar. Eu acho que tem uma nuance totalmente diferente do que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Os 3-0, o time do Corinthians vem diferente. Tem jogadores que não jogaram aquele jogo que estão de volta, que pode ter um peso. É um jogo que são 2 jogos, decisão. Você entra com um outro tipo. O time do Corinthians está pressionado pela torcida. Então, enfim, eu acho que o foco todo tinha que ser agora, ó, tendo campo para esse jogo de amanhã. Mas eu creio que o ambiente interno tomara, né? Não se atinge tanto por essas questões. Pelo menos é um achismo meu. Não atinge, não. Eu acho que é um achismo meu. Você acha que o cara... Cara, assim, ainda mais um cara igual o Gabigol, né? Para pra pensar que o Gabigol ficou 5 anos no Flamengo. Foram 5 anos. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 5 anos no Flamengo, é isso mesmo. O cara que ficou 5 anos no Flamengo, ele não vai, na verdade, 6 anos no Flamengo, ele não vai se incomodar pelo fato de, o Gabigol tá de saída. No ano passado, acho que foi antes da final que sai que ele poderia deixar o Flamengo ou que ele não ficaria no Flamengo. Só não tinha saído qual seria o destino dele. No dia da final, divulgam que o destino dele seria o Cruzeiro. Mas até antes da final da Copa do Brasil, já tinham divulgado que ele não ficaria no Flamengo. Cara, ele foi pra final e fez 2 gols. Assim, vocês acham que esse cara se incomoda com o que tá acontecendo no extracampo? Esses caras são feitos pra isso, sabe? Parece meio... os caras são máquinas. Não, não são, mas os caras já são meio que preparados pra isso. Eu tô com o Elton nessa. Pra mim, não influencia absolutamente nada no jogo de amanhã. Eu também acho que tá muito blindado. Então, para quem acha que porque a imprensa de Minas Gerais, não. A imprensa ontem no evento lá em São Paulo Nacional só tratava basicamente de Léo Jardim e Gabigol. Léo Jardim e Gabigol, né? Então, o assunto é esse. Mas eu também acho que não tem nenhuma influência no ambiente interno do Cruzeiro. Sinceramente, que eu creio que não. Inclusive, desse ambiente interno, nós vamos falar daqui a pouco, dos preparativos, jogo de amanhã, arbitragem do Daronco, possibilidade de surpresa ou não na escalação. Valu me passou uma informação agora há pouco ali, enquanto eu estava no jogo aberto,
que envolve o William, lateral direito. Daqui a pouco nós vamos falar de tudo isso, porque é o seguinte, eu tenho um recado agora.